Oi, gente, meu nome é Ana Carolina, sou do curso de nutrição e tô aqui hoje porque meu grupo escolheu para falar um pouco sobre os açúcares. Cada uma escolheu uma receita e eu fiquei responsável por fazer o pudim de leite condensado. E agora eu vou falar um pouquinho o passo a passo da receita para vocês. Primeiro passo para evitar contaminação é a higienização das mãos. Nesse dia eu estava com machucado nas mãos, então eu optei por usar uma luva para que não ocorra contaminação cruzada. Aqui eu comecei quebrando os ovos e separando os ingredientes. É importante sempre quebrar os ovos separadamente para que se um estiver estragado, não estrague os demais. Então, separadamente, eu fui quebrando e depois juntei os três para que posteriormente eu fizesse a pesagem. Depois de quebrar os ovos, eu comecei tarando a balança. É muito importante para que não haja discrepância nos valores. E eu pesei os 3 ovos. Os 3 ovos em conjunto resultaram em 165 gramas. E é muito importante pesar os ovos porque há discrepância de valores entre cada ovo. Um pode ser maior e outro menor. Eu novamente tarei a balança e passei a pesar o leite condensado. O leite condensado tem a designação de quantidade de gramas na caixinha, porém, quando você vai tirar, tem algumas perdas, então também é importante pesar. Uma caixinha de 395 gramas resultou em 385 gramas de leite condensado. E como se pode perceber, com a ajuda de uma espátula, eu fiz a raspagem para que não ficasse sobrando muito na embalagem. Depois de pesar o leite condensado, eu tarei novamente a balança e utilizei o recipiente, a caixinha do leite condensado, para medir a quantidade de leite. Na receita se fala na mesma quantidade de leite condensado, por isso a utilização. Resultaram em 376 gramas de leite, que foram equivalentes a 370 ml. O último ingrediente a ser pesado foi o açúcar. Antes de pesar ele, eu tarei novamente a balança, como pode ser visto. E foram 6 colheres totais na receita, que foram utilizadas para a calda. Eu utilizei a medição de uma colher medidora, porém é importante ressaltar que ela não pode ser muito cheia, então você tem que colocar ela no nível correto. As 6 colheres de sopa resultaram em 107 gramas de açúcar. Depois que foram pesados todos os ingredientes, eu coloquei o leite condensado e os ovos no liquidificador. A açúcar é para a calda, então ela será usada posteriormente. Eu bati essa mistura por cerca de 1 minuto e meio e até ver que a mistura estava homogênea. Enquanto a mistura era batida no liquidificador, eu comecei a fazer a calda. Coloquei uma forma de 20 centímetros de diâmetro com furo no meio no fogo médio e coloquei as colheres de açúcar. Depois disso, eu fui misturando até virar uma calda dourada e que todas as pedrinhas de açúcar tinham derretido. Isso é muito importante. Aqui é válido ressaltar que o açúcar está sofrendo uma caramelização, com mudança nas suas características sensoriais, como a cor, a textura, e também está sofrendo mudança de aroma e sabor. Quando eu terminava de fazer a calda, o pudim foi ficando pronto no liquidificador. E após ficar pronto, eu deixei ele descansando 15 minutos antes de passar para a forma. Após isso, eu passei para a forma, despejei todo o conteúdo com o auxílio de uma colher. A forma é de 20 centímetros de diâmetro, com um furo no meio. E o auxílio da colher foi utilizado para que não ficassem aquelas bolinhas no pudim após pronto. Essas bolinhas de ar interferem no sensorial do pudim. Com o auxílio da colher também eu fui misturando e homogeneizando a mistura na forma. Após o processo, a forma redonda foi colocada em uma forma retangular com água fervente. Isso vai facilitar o processo de assar ele. Nós vamos assar em banho-maria. E vale ressaltar que cada forno tem uma potência e são diferentes. No nosso, a gente assou
por 1h30 a 180 graus Celsius. Você saberá que seu pudim está pronto quando você inserir o garfo na forma e ele sair limpo. O pudim também vai adquirir uma cor mais morena. Após assar por 1h30, o pudim ficou 20 minutos descansando em temperatura ambiente e 30 na geladeira. Após isso, ele foi desenformado. Essa foi a nossa receita, ela ficou deliciosa, espero que vocês tenham gostado. Ela é bem fácil de se fazer.